Olá, meu amigo. Olá, irmãos. Né? É com grande satisfação que nós estamos colocando esse vídeo na internet, no YouTube, para mostrar algumas coisas concernente à verdade que não se pode ocultar. E há muito tempo eu tenho me calado diante das mentiras que têm aparecido, diante das mentiras que têm se proliferado. Mas, nesta tarde, eu quero te falar aquilo que é verídico, aquilo que onde você quiser buscar, você vai encontrar, que é a verdade. Eu quero dizer a você nesta tarde que eu mesmo me espantei ao saber, ao buscar, ao tomar conhecimento, né, dessa verdade, que é uma verdade que é escriturística, é uma verdade que ela não vem do homem, mas ela vem do Eterno. Então, meu amado irmão, assembleano, pastor, presbítero, diácono, evangelista, né, os que faz o corpo ali, em todo o Brasil, né? Isso aí é para cada um de vocês, meus amados, refletirem. Primeiro eu começo perguntando a mim mesmo e a vocês, o que nós temos ensinado? Nós temos ensinado a verdade nos templos, nas igrejas? Nós temos ensinado aquilo que o nosso Salvador tem mandado nós ensinar? Eu vou te responder. Não temos ensinado. Porque o nosso Salvador, ele não mudou. A palavra dele não mudou. As Escrituras diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E nós, outra coisa, nós não podemos mudar nada da palavra. Ai daquele que mudar. Ai dos escribas, ai dos doutores, dos condutores cegos que estão mudando a palavra do Eterno. Eles vão cair na mão do Eterno, ou mais cedo ou mais tarde. O ímpio será destruído, aniquilado da terra. O ímpio será destruído. Então, meu amado irmão, reflita bem. O que eu vou te passar nesta tarde, para todo o Brasil, que acessar, que entrar, vai ver. Alguns vão fazer com certeza algumas críticas, mas nós estamos à vontade para nós dialogar, para nós entender, para nós buscar mais esse conhecimento. Porque as Escrituras são bem claras quando ela diz: buscai o reino e a sua justiça. Conheçamos e prossigamos a conhecer. Então nós temos que conhecer, nós temos que prosseguir em conhecer. E ele nos virá o conhecimento como a chuva seródia. Nós não podemos crer naquilo que recebemos da Grécia, de Roma, do Vaticano. Não. Nós temos que buscar da raiz. E onde está essa raiz? Em pesquisa, em algum dos estudos que nós sempre fazemos, buscamos, nós encontramos muitas coisas que ocultaram de nós. Por exemplo, quando você começa a ler as Escrituras, você entende aquilo que os pastores, nós queremos passar, uma leitura de sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, fazemos um resumo, esboço, e queremos que o povo se encha. Mas se encher de quê? Se nós não temos nem para nós. Mas o nosso Salvador, ele disse assim: não trabalhai pela comida que perece, mas por aquela que permanece, que era o Espírito da verdade. Nem todos podem receber, nem todos
pode receber, porque ele não habita em templos feitos por mão de homens. Ele habita em você. No templo que sou eu sou um templo, você é um templo. E meu amado, analisando algumas coisas dentro das Escrituras e partindo para alguns textos hebraicos, a descoberta, isso se cumpre quando o nosso Salvador ele disse assim, porque não há nada oculto que não seja revelado. As coisas que estavam encobertas agora estão começando a ser descobertas. Está começando a vir à tona. Por que está começando? É cumprimento da palavra do Eterno. Tentaram esconder a verdade, passando a mentira, que depois da morte do Salvador, aniquilaram, mataram os emissários, aqueles que serviam. Hitler foi um daqueles que mataram milhares e milhares de judeus, para que a verdade não se propagasse, não fosse levada adiante. Mas o Eterno, ele tem planos sobre aqueles que guardam e temem o seu nome. Então, meu querido, amado pastor, você que está de frente a uma congregação, de frente a um trabalho, de frente é presidente, lembre-se de uma coisa: se você não ensinar a verdade ao povo, você vai sofrer. Você vai ser tido como ímpio. Ensine a verdade ao povo. Fale do nome do Eterno. Porque se o povo partir para buscar o conhecimento, eles vão achar. Em alguns textos hebraicos, quando nós começamos a ler, quando nós começamos a pesquisar, a buscar, a compreender, nós vamos ver que aquilo que passaram para nós, brasileiros, é uma farsa, é uma mentira. Isto é para que se cumprisse as Escrituras no livro de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo número 25. Pelo que mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram as criaturas em lugar do Criador que é bendito. Meus queridos, chegou a hora. Chegou a hora de você abrir os seus olhos e ver que só o Eterno tem todo o poder para salvar o homem. E não o homem pode salvar o outro, de maneira alguma. Lembre-se de uma coisa. Quando você parte para alguns estudos hebraicos, eu tenho aqui em minhas mãos algo, não só isso, mas muitas coisas que através de pesquisa, de estudo, nós conseguimos ver a verdade. E eu peço a você, meu amado amigo, amado irmão, pastor, evangelista, né, que não leve as minhas palavras como uma afronta a você, antes de você pesquisar, antes de você buscar. Olha, veja só, eu tenho em minhas mãos aqui aonde você encontrar, se você quiser saber mais sobre isso aí, você procura uma gramática hebraica e você vai descobrir a história, né? Antes de você buscar na gramática hebraica, você procura a história. Você quer descobrir a verdade, você começa a buscar na história. Busca na história. Porque toda nação, ela tem uma história. Toda nação, ela tem a sua história já publicada. Então começa pela a história da nação de Israel. Começa pela história da nação dos judeus. E você vai ver, você vai se deparar com a verdade nítida. Olha só. Nós sabemos que a gramática hebraica, ela contém um tetragrama hebraico. Pelo que? O tetragrama hebraico ele é composto de 4 consoantes. 4 consoantes, entenda bem. Quero que você analise e busque isso. O nosso Salvador, ele disse assim: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E como pastor, ele tem a obrigação de abrir os teus olhos. Entendeu?
Como pastor, eu tenho a obrigação de te falar a verdade. Que você creia ou não creia, mas a minha obrigação é de passar a verdade para você. Se você é ovelha do Eterno, você vai ouvir. E você vai tomar uma posição, vai servir a Ele, ao Eterno, com intensidade, com alegria. Vejamos, vamos voltar aqui. O tetagrama hebraico, ele é composto de 4 consoantes. Esse aqui é o hebraico arcaico, a primeira língua a ser falada. A primeira letra era essa aqui, ó. Esse aqui, você pode dizer assim, mas o que é isso aqui, ó? Isso aqui é um iod, um re, um vav e um re. Aqui, ó. Hebraico arcaico. Esse é o hebraico arcaico. Então, vejamos só. Quando nós transliteramos isso aqui para o nosso português, dá isso aqui, ó. YHWH. Se você quer saber mais sobre isso, procura, estuda que você vai encontrar. Você que gosta de estudar, mas estudar e entender, porque os homens ocultaram o nome do Eterno. Então veja só, quando nós partimos do hebraico para a nossa língua, a transliteração disso aqui é isso aqui, ó. YHWH. Que esse aqui, ele tem o som de, ele é iod, re, vav, re. Transliterado é esse aqui. Quando nós, o hebraico moderno, quando ele é transliterado daqui para o hebraico moderno, você vê, ó, que parece um F, um E, um Lzinho de ao contrário, né, e um E. Só que ele tem a pontinha mais grande. Quando ele vai para o hebraico moderno, ele muda o sentido das letras, mas a letra em si mesma ela tem o mesmo valor. Ela não muda para ser outra letra. Você tem um R para um A. Não, ela é um R. Aqui é um iod. Ele tem um som de I. Isso aqui, iod tem som de I. Re tem som de H. Aqui no hebraico moderno ele é um Re, mas o som dele é um H. Iod, Re, Vav, ele tem um som de W com esse rolezinho no meio. Aqui não muda. Aqui, ó, hebraico moderno, hebraico arcaico antigo. Ó, você vê que é parecido. Quando nós chegamos aqui, ó, Iod, Re, Vav, Re, tem um som de H. Re, H, ele tem um som de Re. Então, o hebraico moderno ele é escrito dessa forma. Iod, Re, Vav, Re. Esse aqui é o nome do Eterno, no hebraico moderno. Não se esqueça disso. Você que é pastor, né? Você tem que ensinar o nome do Eterno ao povo. O povo só pode ser salvo no nome do Eterno. No nome do nosso Salvador, daquele que criou os céus e a terra. Que ele e o Pai somos um. Filipe disse assim, nas nossas Bíblias está assim: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. O nosso Salvador disse assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido? Filipe, quem vê a mim vê ao Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não sabes que há tanto tempo estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, o nosso Salvador, ele é o Criador. Ele não é 3 deuses, ele é um só. Em unidade. Ele é o Criador, ele é o Salvador e ele é o Consolador. O povo de Elshorut, de Israel, eles adoram somente a um, que é o Eterno. E se você quer ser liberto, quer conhecer a verdade, quer ser salvo na pessoa bendita do nosso Salvador, você tem que falar a verdade para o povo que estão dentro da igreja. Entendeu? Olha. E então agora nós vamos aos sinais maçoréticos. Ó, isso aqui, ó, é um Tzinho. Nós conhecemos por um T, mas isso aqui é chamado Kametz, ou um Kametz. Isso aqui é um Holei. Por quê? O hebraico moderno, ele é cheio de pontuações, ou seja, de sinais maçoréticos. O hebraico arcaico, ele não tinha sinais maçoréticos. Mas o hebraico moderno, ele tem sinais maçoréticos. Quando nós analisamos a transliteração deste nome hebraico moderno para o nosso português, nós vemos aqui, ó, o iod, ele tem um som de I.
Esse Camet Escato, ele tem um som, uma setinha, o som de Al. Pode buscar numa gramática hebraica, pode buscar estudando, que você vai encontrar isso aí. Viu? Esse Re, ele tem um som de H. Esse Vav, com esse role no meio, tem um som de U. Então nós vemos aqui o nome do Eterno, Yahweh. É neste nome, meu amado, meu caro pastor, meu caro presbítero, meu caro missionário, meu caro diácono, fale a verdade para o povo. Hoje, eu estou expressando como pastor para você falar a verdade. Se você não falar a verdade, você vai se haver com o Criador Eterno. Você vai pagar caro diante do Eterno. Então fale a verdade. Não minta, não continue mentindo em cima de um púlpito, dizendo que você é isso. Não, fale a verdade, ensina ao povo o caminho da verdade, o caminho do Eterno. Essa é a missão de todo aquele que ensina, é ensinar a verdade. Se você tem compromisso com o Eterno, com o Criador bendito, com o Pai Celestial, você vai ensinar a verdade. Lembre-se, hebraico arcaico, lembre-se, transliteração, lembre-se, hebraico moderno, lembre-se, a nossa transliteração é para chegar em nossas mãos como isso aqui, ó. Yahweh, o Eterno, o Criador bendito, o Ser soberano, o Ser supremo, o Verbo Ser. Ele é a raiz. Então fale isso. Que o nosso Criador bendito, ele venha falar mais alto no nosso coração.